a controvérsia do Senhor com os pastores da sua amada igreja. Este é um assunto de suma importância, uma mensagem urgente aos pastores da Igreja do Senhor. Uma mensagem de advertência, de amor. Deus é amor. Não devemos nos esquecer disso. Ele é o amor. Então, as mensagens que você vê na Bíblia que às vezes parecem duras, ou até você pode imaginar que são desnecessárias, mas se elas vêm de Deus, é porque o propósito é nos salvar. Ele é amor. Uma mensagem urgente aos pastores da amada Igreja do Senhor. Hoje faremos um estudo aprofundado sobre Ezequiel capítulo 34, um dos capítulos menos abordados nas pregações desde os púlpitos, nos púlpitos, porque começa com uma repreensão, uma forte repreensão, logo no verso 2, aos que geralmente pregam nos púlpitos. Começa dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Não de Babilônia, mas de Israel, o povo de Deus, certo? Então, é muito incomum, quase nunca vi alguém pregar sobre Ezequiel capítulo 34, porque geralmente quem prega são os líderes, anciãos, pastores, mas também tem simples membros que pregam, Eu não acredito também que os simples membros pegaria a sua Bíblia e começar a dizer: aqui assim diz o Senhor contra o pastor da minha igreja. Seria uma situação meio inusitada, inédita. Por isso, Ezequiel 34 é um capítulo que praticamente não é pregado nas igrejas. Qualquer uma delas, Mas não quer dizer que não seja uma palavra de repreensão e de amor da parte do nosso Senhor Deus. Se ele fala, é porque ele tem seus motivos válidos, certo? Então, um estudo aprofundado e urgente sobre Ezequiel 34, onde você verá que pastores ungidos por Deus, sustentados pelos santos recursos do Senhor, traíram o sagrado chamado e a santa vocação do Senhor. Infelizmente. Isso que vamos estudar hoje. Vamos deixar que a Bíblia, esclareça o assunto. A Bíblia é o espírito de profecia. Vai esclarecer o assunto e mostrar o que está acontecendo na amada casa do Senhor. Tá bom? Sempre com coerência, com muito amor, com o objetivo não de atacar, denegrir, diminuir, difamar, não. A Bíblia não foi escrita com esse propósito. Se você usa a palavra de Deus para denegrir, difamar, tentar detonar com as pessoas, então você está usando uma coisa certa, que é a Bíblia, uma ferramenta certa, a palavra de Deus, com motivos ou por motivos errados. Não use a Bíblia para atacar as pessoas, mas use ela para salvar. Pegue a Bíblia, use ela para advertir, mostrar o amor de Deus, mesmo com palavras duras, com duras repreensões, mas o propósito é salvação, não perdição, não difamação. Então, Ezequiel 34, o propósito do Senhor é um alerta, um apelo profundo, vindo do coração de Deus, para resgatar, aqui neste contexto específico, resgatar os seus pastores. Os fiéis, lógico, vão atentar ao chamado, os fiéis pastores vão atentar ao apelo, e aqueles que, infelizmente, se deixam levar por outro espírito, terão outro destino.
Um terrível destino. Certo? Introdução pela Bíblia. Vamos introduzir o tema usando a Bíblia. Mateus capítulo 23, verso 13 e 15. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. No verso 15 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um discípulo, um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis 2 vezes mais filho do inferno, ou seja, da perdição, do que vós. Misericórdia. Para palavras muito duras. Aqui temos uma situação terrível na primeira vinda de Jesus. Esses grandes líderes religiosos, né? Fariseus, escribas, doutores da lei, eram os piores inimigos de Cristo. Por assim dizer, eles fechavam o reino do céu aos homens, porque Jesus é a porta, né? Eu sou o caminho, né? A verdade, né? Ele diz assim: eu sou o caminho e a vida, né? É a verdade. Ao rejeitar Jesus, eles rejeitavam o caminho, eles fechavam a porta do céu aos homens, às pessoas que ouviam eles, certo? Fechais o reino do céu aos homens, porque o povo olhava para eles. O povo ficava perplexo, confuso. Mas se esse homem, mesmo fazendo esses milagres poderosos, coisas que ninguém tinha feito, mas se ele fosse realmente o Messias, será que os nossos líderes, esses grandes doutores da lei, que só vivem estudando a palavra, será que eles não aceitariam esse rapaz? Esse desconhecido, pobre? Será? Por causa da influência nefasta, terrível, desses grandes líderes religiosos, o povo rejeitou o Messias. A vasta maioria da nação judaica. Alguns escaparam, né? Mas a vasta maioria rejeitou Jesus. E foi sob a influência desses líderes inimigos de Cristo que o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Você pode ver isso em Mateus capítulo 27, verso 19, verso 20. Você vai encontrar a influência desses líderes, desses principais sacerdotes, os principais pastores. Daí eles tinham muito zelo de fazer evangelismo. Sim, ou seja, de fazer discípulos, né, que hoje chamamos de evangelismo, né? Eles tinham muito zelo de fazer discípulos. Percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um discípulo. Mas depois o terdes feito, fazeis ou tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ou seja, faziam proselitismo ou discipulado, que podemos chamar de evangelismo, mas não para levar o povo para o paraíso, para Jesus, para Cristo. Mas são pessoas que se tornavam piores, 2 vezes mais filho da perdição, do inferno, a morte eterna, do que vocês. Dou uma séria advertência para você, ancião, você pastor, você líder de igreja. Cuidado. O sangue das ovelhas cairá sobre você se você não fizer um trabalho de acordo com o caminho, ou seja, Jesus, que é o caminho, que é a porta, ele é a vida. Cuidado. Quando Jesus fala, é melhor prestarmos atenção do que rejeitar a palavra de Deus. Vamos agora na introdução pelo espírito de profecia. Essa foi a introdução pela Bíblia. Mateus 23, 13 e 15, agora pelo espírito de profecia.
Essa citação está no livro Spiritual Gifts, volume 2, página 284. Esse livro, esses 5 volumes, livros grandiosos, né, ainda não foram traduzidos, né? The Spiritual Gifts, 5 volumes. E encontramos, né? Minha esposa encontrou esse texto e passou para mim. Que Deus abençoe ricamente ela na preparação do tema. A palavra de Deus, o espírito de profecia também, que é a palavra do Senhor, diz assim: os pregadores não devem ter escrúpulos em pregar a verdade tal como se encontra na palavra de Deus. Deixem a verdade cortar. Foi-me mostrado que a razão pela qual os ministros não têm mais sucesso é que porque têm medo, os ministros têm medo de ferir sentimentos. Receiam não ser corteses e baixam o padrão da verdade, ocultando, se possível, a peculiaridade da nossa fé. Olha só. Ocultando, se possível, a peculiaridade da nossa fé. Vi que Deus não poderia torná-los tão bem-sucedidos. A verdade deve ser enfática e a necessidade de uma decisão deve ser enfatizada. Tem que tomar uma decisão, no caso, né? E enquanto os falsos pastores clamam paz e pregam coisas agradáveis, os servos de Deus devem clamar em alta voz, sem poupar esforços, e deixar o resultado nas mãos de Deus. Spiritual Gifts, ou seja, dons espirituais, volume 2, página 284. O texto diz bem claro que enquanto os falsos pastores clamam paz e pregam coisas agradáveis, os servos de Deus devem clamar em alta voz, sem poupar os esforços e deixar o resultado nas mãos de Deus. Tem 2 grupos de pastores ali, 2 grupos de servos que pregam. Os falsos pastores pregando, clamando paz. Com isso não estou discriminando, não estou difamando, querendo apontar ninguém. A pessoa deve saber se ele está sendo um falso pastor. É ele que tem que saber. Clamando paz, pregando mensagem suave, coisas agradáveis para que o povo continue dormindo, ou se ele é um servo de Deus levantando a voz contra a prevalecente iniquidade em todo lugar, nas igrejas, na sociedade, no trabalho, no lar, em todo lugar. Uma terrível iniquidade, pecados, abominações tomando conta do povo. Então, os falsos pastores clamam paz, enquanto os servos de Deus devem clamar, levantar a voz, sem poupar esforços, para acordar o povo de Deus que está dormindo. Agora vamos ver o contexto histórico do livro de Ezequiel, entrando no assunto agora depois dessa breve introdução. O livro de Ezequiel é um dos livros mais misteriosos da Bíblia, com símbolos, figuras, coisas que praticamente são impenetráveis. Ezequiel começou a escrever o seu livro aos 30 anos de idade, né? E ele estava já em cativeiro. Ou seja, todo o contexto histórico do livro, né? Todo o contexto, ele estava em cativeiro, ele não estava em Judá. Judá estava sendo destruído e em uma dessas levas, né, dessas deportações, Ezequiel foi levado. Foi levado para cativeiro. Ele mesmo diz, Ezequiel capítulo 1, verso 1 a 3. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus.
O verso 3 diz assim: a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Então ele estava em Babilônia, a terra dos caldeus. Então ele não estava em Jerusalém, pregando para o povo, advertindo o povo. Não, o povo estava sendo levado para cativeiro. Quando Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, o primeiro templo, né? O templo de Salomão. Tá certo? É uma informação muito interessante, válida, para você entender todo o contexto histórico do livro do profeta Ezequiel. Muito bem. Agora, qual é o contexto imediato do capítulo 34? O que estava acontecendo antes? Para isso, vamos no capítulo 33. Iniciamos o estudo pelo capítulo 33. Aí você entenderá todo o contexto do capítulo 34, que começa com uma grave advertência contra os pastores de Israel. Certo? Vamos agora no capítulo 33. Pegue a sua Bíblia, por favor, e vamos ler os versos 1 a 5. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes: quando eu trouxer a espada sobre a terra, se o povo da terra tomar um homem das suas costas, e o estabelecer por seu vigia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Então, quem quer que ouvir o som da trombeta e não considerar o aviso, se a espada vier e o tomar, seu sangue será sobre sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não considerou o aviso. Seu sangue será sobre ele. Mas o que considerar o aviso livrará sua alma. Okay? Isso é bem claro, né? Deus diz assim, quando Deus diz assim, vou levar, vou trazer espada. A espada está chegando. Né? E o vigia, o atalaia, né? O vigilante, aquele que está vigiando, advertindo o povo. No caso aí pode ser um pastor, no caso nosso aqui moderno, né? Porque nós estamos ainda no contexto de um país com muros, você está subindo literalmente sobre os muros de Sião, os muros de Jerusalém, para você ver se está vindo o inimigo, a espada. Né? Então, o vigia, o atalaia, o pastor, o ancião, quando ele sabe que a espada está chegando e levanta a voz com a trombeta para anunciar ao povo do perigo iminente, se o povo não dá caso, né? Não faz caso ao aviso, e vier a espada, essas pessoas vai morrer, seu sangue será sua própria cabeça. Por quê? Porque ele ouviu o som da trombeta, ele ouviu a advertência, ele ouviu que o pastor, o ancião, o atalaia, advertiu, mas não fez caso. Desconsiderou a mensagem. Tá? Ele não vai se livrar. Mas se ele se atentar, se ele realmente aceita a mensagem, a palavra de Deus diz, livrará sua alma. Verso 6. Mas, agora ao contrário, mas se o vigia vir que vem a espada, ou seja, se o pastor, o vigia, o atalaia, vir que vem a espada, e não soprar a trombeta, e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, ele é levado em sua iniquidade, mas seu sangue, eu, ou seja, o Senhor, requererei da mão do vigia. Então, tu, ó filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel, sobre a igreja. Portanto, tu ouvirás a palavra da minha boca e lhes avisará de mim. Então, aqui você vê que Ezequiel foi estabelecido vigia sobre a casa de Israel. Temos que lembrar que tudo isso era profético.
Profético, porque o próprio povo não estava mais em Israel. O povo não estava em Judá. As 10 tribos tinham sido levadas em cativeiros mais de 100 anos, 150, 160 anos, né? Quase 200 anos antes da deportação de Babilônia. Sim, foram levados em cativeiro. Certo? E a casa de Judá estava sendo levada em cativeiro e Ezequiel foi um dos cativos. Então, toda essa profecia, todo esse livro, inclusive o capítulo 9, Ezequiel capítulo 9, que é a profecia da purificação da igreja, onde Deus vai intervir de forma poderosa na sua da igreja, tudo isso era profético. Se você for mais adiante, no capítulo 38, Ezequiel vai dizer que isto será nos últimos dias, nos últimos anos, nos últimos dias. Então, toda essa profecia, o livro, a maior parte do livro era profético. Entendendo? Era profético. Verso 8. Quando eu disser ao perverso, ó homem perverso, tu certamente morrerás. Se tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, aquele homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Verso 9 agora. Continuando aqui, verso 9. Entretanto, se tu avisares ao perverso do seu caminho para que se desvie dele, se ele não se desviar do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, ó filho do homem, fala à casa de Israel. Assim falais vós, dizendo: se as nossas transgressões e os nossos pecados estiverem sobre nós, e nós nos consumirmos neles, como desviaremos? Então, como deveríamos então viver? Dize-lhes: como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, na morte do ímpio, mas em que o ímpio se desvie do seu caminho e viva. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Ou seja, a mensagem de Deus, as advertências que ele traz para nós, não é para nossa destruição. Ele não fica mandando mensagens duras para que nós fujamos dele. Não, é para que nós abandonemos os nossos maus caminhos e nos voltemos para Deus, reformemos nossa vida e tenhamos vida. É isso que quis dizer no verso 11. Não tenho prazer na morte do perverso. Ou seja, os maus caminhos do ímpio o levarão à morte. Os seus maus caminhos, com certeza, o levarão para a morte. Então, Deus não tem prazer. Ele sabe que se nós continuamos no pecado, o fim vai ser a morte. Então, a mensagem de advertência, essa mensagem que nós estamos estudando, é uma mensagem de amor, de puro amor da parte de Deus, porque ele não tem prazer na destruição do perverso, não tem prazer, porque ele é Deus amoroso, um Deus de amor. Agora vamos para o verso 30. Capítulo 33, verso 30 ainda. Também tu, filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti. Ou seja, Deus levanta um atalaia para advertir os perversos, como você vê no verso 7. Deus levanta um atalaia, o Ezequiel antitípico, alguém que anuncia, que adverte o povo da iminência, da destruição iminente. Mas o que faz o povo? Veja o que eles fazem no verso 30. Ezequiel 33, verso 30. Também tu, ó filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti, junto às paredes, nas portas das casas, e fala um a outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, eu vos suplico, e ouvi qual é a palavra que vem do Senhor. Eles vêm a ti como um povo vem, e se assentam diante de ti, como o meu povo. Eles vêm lá, sentam lá diante do pregador, né? Para ouvir, né? Como o povo de Deus, como a palavra está dizendo aqui, como o meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as cumprirão, porque com a sua boca mostram muito amor. Com sua boca mostram muito amor,
mas o seu coração segue sua cobiça. É um amor fingido, não verdadeiro. Viu? Verso 32. Eis que tu és para eles, ou seja, o atalaia, aquele que adverte, aquele que leva a mensagem, tu és para ele como uma canção adorável, de quem tem uma voz agradável e que sabe tocar bem um instrumento. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. E quando isto vier a passar, quando isto, ou seja, a terrível profecia que o atalaia está dizendo, olha, está chegando a espada, se preparem, se reformem, voltem para Jesus. O verso 33 diz assim, e quando isto vier a passar, eis que virá. Ou seja, Deus confirma o que o seu profeta, o seu atalaia profetiza, vai vir. Eis que virá. Então, eles saberão que um profeta, um enviado de Deus, esteve no meio deles. Então, enquanto o povo estava na escuridão, não sabia nada sobre a essência da mensagem do profeta Ezequiel, que é uma mensagem de advertência, de juízo, de livramento, né? Deus livrando os fiéis, selando aqueles que suspiram, que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem na sua casa, Ezequiel capítulo 9, verso 4. Enquanto o profeta está falando, a maior parte do povo ouve, mas não cumpre, né? E ainda, nas suas casas, entre as paredes, eles falam mal contra o mensageiro. Estão falando mal contra ti. Deus ouve. Deus ouve tudo que nós falamos contra os mensageiros de Deus, contra os atalaias fiéis que advertem que, sim, muito em breve haverá um juízo. E esse juízo começará pela casa de Deus. E o verso 33 diz, quando isto vier a passar, eis que virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Oh, meus amados, esse é o contexto do capítulo 34. O capítulo 33 termina assim, lembrando que no passado, né, não havia divisão entre capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, capítulo 33, agora capítulo 34, não havia divisão. Era só uma carta. Né? Os biblistas, depois, né, inspirado por Deus, lógico, eles dividiram em capítulo e versículos. Capítulos e versículos. Não tinha divisão de versículos, capítulos. Então, a mensagem do capítulo 33 continua no capítulo 34. Por quê? Os filhos, o povo de Deus ali, zombam do mensageiro de Deus, não querem saber. O povo, né? Agora vamos ver que o que o povo faz é também o que fazem os próprios líderes do povo. O que o povo faz aqui no capítulo 33, verso 30, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti, as paredes, ou seja, entre as paredes das suas casas, nas portas das suas casas, eles falam mal contra ti, estão falando contra ti. E você prega, atalaia, meu servo, você prega, mas eles não te ouvem. Eles te ouvem, mas não cumprem. E o que você prega, atalaia? Quando isto vier a passar, eis que virá, o Senhor falando, né? Eles saberão que um profeta estava no meio deles. Esse problema continua no capítulo 34. Esse é o capítulo que vamos estudar agora, do verso 1 até o verso 31. E o Senhor lhe disse... perdão, antes de entrar no capítulo 34, né? Porque no final do capítulo 33 diz assim, eis que virá. Ou seja, alguma coisa vai vir, qual é? A espada, né? A espada aqui, Deus está dizendo, olha, vai vir a espada. Se vier a espada, você tem que falar, eis que virá. O que vai vir realmente? O que virá? O que realmente vai acontecer em breve? No próprio livro de Ezequiel, que os atalaias de Deus têm que anunciar. Ezequiel capítulo 9, verso 4, diz assim, e o Senhor lhe disse, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram,
por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros disse ele ao meu ouvir, ide após ele através da cidade, ou seja, a igreja, e feri. Não poupe vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos, jovens, donzelas, crianças pequenas e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos, já líderes do povo, né? Que estavam diante da casa. E ele, o Senhor, né? O Senhor lhe disse, profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. Então, essa destruição que foi profetizada em Ezequiel capítulo 9, que muitas pessoas não querem saber, dizem que isso não tem nada a ver. No capítulo 33, o Atalaia tem que falar, tem que dizer que isto sim vai acontecer. E quando isto vier a passar, eis que virá, ou seja, a destruição vai vir. Então eles saberão que Deus enviou um profeta no meio deles para advertir o povo, para acordar o povo, para dizer, olha, vai vir a destruição, se arrependam, se preparem pelo que está por vir. Ele não vai falando sobre esse acontecimento de Ezequiel capítulo 9, a espada que está chegando, que deve começar pelo santuário do Senhor, pela casa de Deus, pela sua amada igreja, e em especial, o juízo começará pelos homens anciãos, os líderes, os atalaias que hoje, para não ferir os sentimentos, pregam coisas agradáveis, sim? Para não ferir os sentimentos do povo, para se passar por bonzinhos, por pastores bonzinhos, anciãos bonzinhos. Eles não querem ferir os sentimentos do povo, não querem dar uma mensagem contundente reprovando o mal, reprovando as terríveis abominações na casa de Deus. Infelizmente, no dia da execução do juízo, que começará por nós, pela igreja de Deus, pelos anciãos da casa do Senhor, então eles serão os primeiros a cair, infelizmente. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa, ou seja, na liderança da casa. A serva do Senhor, no livro Materiais, 1888, página 1303, diz assim: nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Ezequiel 9, esses versos que acabamos de ler, um terrível juízo, matando os infiéis na igreja, todos aqueles que não suspiram, que não gemem, todos aqueles que estão praticando abominações na casa de Deus, cairão pela espada dos anjos que vão ceifar, que vão tirar o joio do meio do trigo. Eles vão tirar totalmente, como diz aqui o verso 6, matai totalmente velhos, jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, até os filhos dos infiéis, daqueles que não serão selados, cairão. Oh, meus amados irmãos, isso não é brincadeira. Não é uma brincadeira. É algo muito sério que você precisa estudar. E não é uma acusação. Está me acusando, está acusando a igreja, está falando mal contra os anciãos. Não, irmãos. É uma mensagem de salvação para os anciãos. Porque Deus diz no capítulo 33 de Ezequiel, ele que não tem prazer, ele não tem prazer na morte dos ímpios. Ele quer que todos alcancem a salvação. Sim. E quando isto vier a passar, ou seja, Ezequiel 9, e eis que virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Deus levantou um profeta. Sim, mandou uma mensagem, a mensagem da vara, a mensagem do selamento, a mensagem do selamento dos 144.000 que veio com mais luz. A mensagem do selamento 10.929 veio. E os atalaias infiéis estão querendo esconder a mensagem do selamento do povo. O selamento que vem para salvar o povo adventista. Para dizer, o juízo está chegando. Precisamos estar suspirando e gemendo por causa de todas as abominações cometidas
na casa do Senhor. Ellen White, falando do capítulo 9 ainda de Ezequiel. Ela diz: estudar o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. O povo e seus pastores estão dormindo. Homens e mulheres estão nas últimas horas de graça e, no entanto, são descuidados e ignorantes, e os pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem. Pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. Imagina. Terrível situação. Os pastores não têm poder para despertá-los, eles próprios dormem. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 337. Como assim que estão dormindo se eles fazem muitos evangelismos, muitos batismos? Sim, eu sei que fazem batismo, fazem evangelismo. É o trabalho deles. Mas não é só isso que eles deveriam estar fazendo. Eles têm que advertir, preparar as ovelhas do Senhor para escapar do juízo iminente. Não é só pregar para os de fora. Eles precisam também alimentar as ovelhas que sustentam eles. Precisam alimentar as ovelhas que pagam, que os pagam. As ovelhas são os patrões. Bom, o patrão é Deus. As ovelhas devolvem os dízimos que é do Senhor. E os pastores têm o dever de cuidar das ovelhas. Esse é o dever de um verdadeiro pastor. Mas como acordar o povo que está dormindo se eles mesmos estão dormindo? Manuscritos Inéditos, volume 1, diz que o povo está adormecido enquanto Ezequiel 9 vai se cumprir literalmente. Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 333, diz também que os pastores estão dormindo. Eles próprios dormem. Oh, meus amados irmãos. Essa é a situação. Isso que explica porque Deus está clamando em Ezequiel 34. Sim, no 33 termina dizendo: olha, vai vir um juízo. Vai vir, eis que virá. Vai chegar o juízo. E o povo falando mal contra o mensageiro. Falando mal contra os atalaias que vêm com a mensagem de repreensão. Mas não é só o povo que está dormindo. São os próprios pastores, os pastores do Senhor. O Senhor Deus também está nessa situação. Daí começa o capítulo 34. Você liga o último verso do capítulo, os últimos 3 versos do capítulo 33, e você entenderá o contexto do capítulo 34. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize a eles: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestes da lã, matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortaleceste, nem curaste aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquela que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscastes a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominaste. Misericórdia. Aqui vemos um quadro de pastores, de falsos pastores, que não alimentam as ovelhas. Amado pastor, se você está ouvindo essa mensagem, você não precisa ser um falso pastor, como diz o texto na introdução. Na introdução diz que os falsos pastores pregam paz e segurança, né? Pregam coisas agradáveis, coisas suaves e têm medo de ferir os sentimentos das ovelhas. Ou seja, eles deixam as ovelhas por conta. Não advertem, não alimentam. Você sabe, quando nós temos uma ferida, tem que curar essa ferida, fazer curativo. Isso dói. Mas se você não fizer o curativo, se você não curar essa ferida, não faz o procedimento correto, que às vezes sangra, dói, não vai curar. Precisa fazer. Precisa curar. Sim.
Isso dói, mas é preciso para não perder o pé, ou a mão, o dedo. Tem que fazer. Os pastores têm que fazer. Nós, pregadores, atalaias do Senhor, precisamos pregar a reta palavra às ovelhas do Senhor. Agora, no capítulo anterior diz que se o atalaia faz o trabalho, no caso o pastor, um ancião, o pregador faz, o ministro prega e orienta, e as ovelhas não quiserem ouvir, o sangue das ovelhas vai cair nas suas próprias cabeças e o atalaia é livre. Mas se o pastor, o atalaia, por medo de perder as ovelhas, por medo que elas vão embora, não vai pregar, não vai falar das mensagens cortantes, incisivas da palavra de Deus, então se torna um falso pastor e a ira do Senhor se acenderá contra esses pastores. Daí começa o capítulo 34. Verso 5 agora. E elas estavam espalhadas porque ali não há pastor. Misericórdia. Todas as igrejas têm pastores. A Batista, a Assembleia, a Universal, a Mundial, a Adventista tem pastores. Tem muitos pastores ali nessas igrejas. Mas quando o pastor deixa de fazer o seu trabalho de advertir as ovelhas, não é só fazer evangelismo, eventos, Missão Caleb, Cambori, e eventos, e batismo, e foto ali, foto, né? Esses eventos, esses evangelismos, tem que ser feito de forma correta, porque a mensagem precisa ser levada às pessoas que não sabem nada do evangelho. Tem que pregar, mas não, os pastores não devem negligenciar as ovelhas de casa, do aprisco do Senhor, e se preocupar somente nas ovelhas que estão nos outros apriscos lá na Babilônia. Bora fazer evangelismo, 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 igual que faziam os fariseus. Eles percorriam, segundo Jesus, né? Mateus capítulo 23, verso 15, eles percorriam terra e mar para fazer um prosélito, um discípulo. Era muito zeloso em fazer evangelismo, em fazer o proselitismo, mas negligenciavam o trabalho de casa, de ensinar o povo, né, da reta palavra do Senhor, sem mistura de ideias, opiniões ou teorias humanas. A reta palavra. Então, quando Deus olha o que está acontecendo nas igrejas em geral, ele vê que não há pastor. Vocês têm Ezequiel, meus irmãos. E elas estavam espalhadas, ou seja, sem rumo, porque ali não havia pastor, não há pastor. E elas se tornaram alimento para todos os animais do campo, todo tipo de doutrinas heréticas, heresias. Porque as ovelhas do Senhor não estão bem alimentadas e vêm outras teorias, heresias se infiltram no povo e o povo se espalha. Quando estavam espalhadas. Verso 6. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado por toda a face da terra e nenhum procurou ou buscou por elas. O que está acontecendo? O povo de Deus está espalhado sobre toda a face da terra. Daí você vê que Ezequiel escreveu não para o tempo dele, mas para o nosso tempo, quando, na verdade, as ovelhas do Senhor estão espalhadas em toda a face da terra. Ásia, América, Oceania, Europa, então, enfim, África, em toda a face da terra. As ovelhas do Senhor estão espalhadas. E há uma mensagem para reuni-las. Então, longe de falar para o tempo dele, o profeta Ezequiel estava falando diretamente para o nosso tempo. Por isso, a própria serva do Senhor diz que o capítulo 9 do livro de Ezequiel se cumprirá literalmente. E o próprio profeta, mais na frente, capítulo 38, vai dizer que essas profecias para os últimos dias. Não para o tempo dele. Sim, meus amados. Verso 7. Portanto, vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque meu rebanho se tornou uma presa,
e meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor. Mais uma vez, ele repete o que falou no verso 5. Não há pastor. Nem meus pastores, meus pastores, ele está falando dos pastores do seu povo. Nem meus pastores procuraram pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram meu rebanho. Misericórdia. Ou seja, usufruem de todos os benefícios do rebanho, sim, se alimentam do que as ovelhas produzem, dízimo, oferta, doações e tudo, né? Mas não se preocupam pelo bem-estar espiritual das ovelhas, para seu crescimento espiritual. Praticamente não há visita, sempre estão ocupados, não está ali nem aí, não dão mensagem para alimentar as ovelhas não estão fortes espiritualmente. Aliás, eles dizem, a igreja é um hospital. Sim, é um hospital. Mas precisa de médicos. Cadê os médicos? A pessoa chega doente, Jesus é o médico dos médicos. Sim, claro. Mas cadê os médicos que Jesus contratou para o hospital dele, que são os pastores? Em questão de ovelhas, precisamos de pastores. Em questão de pacientes, precisamos de médicos. Os médicos têm que curar, têm que fazer os procedimentos corretos para salvar a vida, para salvar o paciente. Igual os pastores precisam alimentar as ovelhas. Então, o hospital, a igreja é um hospital, sim. Claro, as pessoas vêm doentes, mas para receber a cura espiritual, emocional, sentimental, tudo, porque a igreja está cheia de ensinamento. Mas os médicos, no caso os pastores, precisam fazer o certo. Daí Ezequiel está dizendo, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Verso 9. Portanto, ó vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. Misericórdia. Misericórdia. Lógico, as pessoas vão dizer, olha, no passado, Deus estava contra os pastores do seu povo. Olha, tem que lembrar o contexto histórico. O povo não estava morando na Terra Santa. Não tinha as condições de ter igrejinhas, cultos. O templo não estava funcionando. O templo tinha sido queimado. Ezequiel foi levado em cativeiro. Não tentem colocar Ezequiel 33 como algo que acontecia lá em Israel no tempo do profeta. Gente, o profeta diz, eu estava exilado entre os cativos de Judá. O templo da Nabucodonosor destruiu, queimou o templo. Não venham dizer, olha, o povo estava assim, sem pastor lá na terra de Israel. Não, não, não. Era algo que estava acontecendo na visão de Ezequiel. Uma visão. Ele recebeu essa palavra da parte do Senhor, provando o que iria acontecer no futuro e que hoje está acontecendo na casa de Deus. Eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho da sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho. Nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimento para eles. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que ele está entre suas ovelhas que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiverem espalhadas no dia nublado e escuro. Sim, essa foi uma profecia.
Não é algo que estava acontecendo no tempo de Ezequiel. O povo de Judá estava em cativeiro, sendo dominado não por pastores, mas sendo dominado pelos caldeus. Não tinha templo, igrejas. Não, que alguns leem isso aí, olha o que está acontecendo, que estava acontecendo ali no tempo de Ezequiel. Não, 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 não. O profeta diz, olha, Ezequiel estava em cativeiro com o seu povo. Tudo isso ia acontecer algum tempo no futuro. O próprio espírito de profecia coloca esses eventos como eventos atuais. E ainda o cumprimento de Ezequiel 9 é futuro. O próprio livro de Ezequiel. Não era algo que estava acontecendo. Agora Deus promete juntar as suas ovelhas de todas as nações. Sim, é a mensagem do reino. Deus promete estabelecê-las na sua própria terra, a juntá-las de todas as nações. Verso 13. E eu as trarei dos povos, e as ajuntarei das nações, e as trarei à sua própria terra, e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados do país. Eu as alimentarei com um bom pasto, ou seja, uma boa mensagem. Com boa mensagem. E você tem que lembrar que quando você está vendo aqui ovelhas ali, não são literais, são pessoas. São pessoas. Vá para o último verso ali do capítulo 34. Vá para o último verso. E vós, meu rebanho, o rebanho do meu pasto, sois homens. Eles não dizem que sois ovelhas literais, ou cabras, ou carneiros. Sois homens. E eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então, se Deus vai nos alimentar com bom pasto, e já que nós não comemos literalmente pasto, e todo o contexto é um contexto espiritual, então o bom pasto é a mensagem do Senhor. E como Miqueias capítulo 7 diz que temos que ser alimentados pela vara, então as ovelhas do Senhor, na reta final, têm que ser alimentados. Todos nós temos que ser alimentados pela vara, pelo bom pasto. Sim. Verso 14, eu alimentarei, e eu as alimentarei em um bom pasto, uma boa mensagem, uma mensagem sólida, capaz de fortalecê-las. Sobre os altos montes de Israel será o seu aprisco. As ovelhas não estarão espalhadas em todos os cantos, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Peru, Angola, Moçambique. Não, 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 Canadá. Deus diz que vai reuni-los sobre o monte de Israel e o monte de Israel será seu aprisco. Lá viverão em um bom aprisco, em um bom pasto gordo, mensagem poderosíssimas. Elas se alimentarão sobre os montes de Israel. E eu alimentarei meu rebanho e os farei deitar-se, diz o Senhor, toda a segurança. Eu buscarei aquela que estava perdida e trarei novamente aquela que estava desgarrada, e ligarei a que estava quebrada, e fortalecerei a que estava enferma, mas eu destruirei a gorda e a forte. Alimentareis com juízo. Vejam a diferença ali. As ovelhas que hoje estão dominando com dureza sobre as outras ovelhinhas mais fracas, como você pode ver em algumas comissões de igrejas, se você abraça a mensagem do selamento, começa a pregar a mensagem de forma do jeito que ela é, o que acontece? As ovelhas fortes, as mais influentes, fazem lá um voto contra ti e você é expulso. Você é chutado da congregação. Você se torna aquela ovelha negra e perseguida. Mas no juízo, aquelas ovelhas fortes e gordas, como diz o texto aqui, Deus diz assim, eu destruirei a gorda e a forte, mostrando aqueles que
estão perseguindo as ovelhinhas do Senhor, as mais humildes, as mais simples, porque geralmente são as pessoas mais simples que abraçam a mensagem do Senhor, e por abraçar a mensagem de Deus, as ovelhas mais influentes, mais fortes, vêm, perseguem e montam uma comissão e não querem nem saber e te dão um chute, te expulsam da igreja por causa da mensagem. Isso acontece em muitas igrejas, talvez não em todas, mas se você começa a pregar a palavra de Deus, provavelmente o resultado vai ser isso. Ok? Ou as pessoas começam a te ver de travessa, você não é mais adventista, não, você está contra a igreja, você está contra o pastor, enfim. Todo tipo de boatos e acusações, falsas acusações contra aqueles que realmente querem viver a palavra de Deus do jeito que ela é. Verso 17. E quanto a vós, ó meu rebanho, aqueles que vão escapar ao juízo, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgo entre rebanho e rebanho. Olha o juízo, hein? Entre os carneiros e os bodes. Uau! Haverá um juízo entre nós. Aqui não pode ser no tempo de Ezequiel. É o juízo para os vivos, onde Deus vai julgar entre rebanho e rebanho, carneiros e bodes. Aqueles que realmente são do Senhor, as verdadeiras ovelhas do Senhor, o trigo será preservado no juízo. E aquelas ovelhas que se deixaram enganar pelos bodes, se deixaram enganar por falsas teorias, serão destruídas. Os selados preservados. Os que cometem abominações e perseguem as ovelhinhas do Senhor por causa da sua própria palavra serão exterminados. Por isso ele diz, eis que eu julgo entre rebanho e rebanho, entre os carneiros e os bodes. Uma mistura de animais no rebanho. Tem ovelhas e tem bodes. E é isso que diz Mateus capítulo 25. As ovelhas serão colocadas à direita, no reino. E os bodes serão colocados à esquerda, que constitui o mundo e os seus prazeres, os seus pecados, a perdição eterna, aqueles que não herdarão a vida eterna. Eu julgarei entre rebanho e rebanho, entre carneiros, ovelhas, e bodes. O trigo e joio ali, dois grupos. Trigo, as ovelhas, obedientes, fiéis, e o joio, que são os bodes. Verso 18. Parece uma coisa pequena para vós terdes comido do bom pasto. Não deveis pisotear, Deus falando com os pastores, viu? Parece uma coisa pequena para vós terdes comido do bom pasto. Não deveis pisotear, mas deveis pisotear com vossos pés o resíduo de vossos pastos e ter bebido das águas profundas, águas boas. Mas deveis sujar o resíduo dos vossos pés, ou seja, vocês vão comer da nata, todas as coisas boas da igreja, e as minhas ovelhas você vai, né, deixar lá, se tiver que sobra alguma coisa, passa para eles. Bons seguros, boa aposentadoria, boas casas, coisas tudo de bom. Mas quando uma ovelhinha fraca adoece, vai lá, bate nas portas lá dos hospitais, da própria igreja, como que vocês recebem ela? Comem do bom e do melhor, recebem o bom e o melhor da igreja, bons seguros, bolsa de estudo para os vossos filhos, tudo, seguro médico e tudo, boa aposentadoria. E as ovelhas, como que ficam? Deus diz, parece uma coisa pequena para vós, pastores,
porque o capítulo é para os pastores. Verso 2, profetiza contra os pastores de Israel. Parece uma coisa pequena para vós terdes comido do bom pasto, mas deveis pisotear com os vossos pés o resíduo dos vossos pés, dos vossos pastos, beber da água boa e sujar o restante, ou seja, não deixando nada para as ovelhinhas pequenas do Senhor. Enquanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteastes com os vossos pés e bebem aquilo que sujastes com os vossos pés. Misericórdia. Portanto, assim diz o Senhor Deus, a eles: eis que eu mesmo, julgarei entre rebanho gordo, favorecido, os bem favorecidos na igreja, e os rebanho magro, aqueles que não recebem nada. Eu passei um estudo na semana passada sobre os dízimos, né? Primeiro e segundo dízimos e ofertas. Passei um estudo. A parte que para os pastores é o dízimo, é dízimo. Mas tem gente que dá 10% de dízimo, 10% de oferta, que nós chamamos, que as pessoas chamam de pacto. Mas na palavra de Deus é chamado do segundo dízimo. Então esse segundo dízimo é o fundo para fins caritativos, para ajudar aquelas ovelhinhas fracas, necessitadas, dentro do povo. Dentro do povo. É o seguro, né? Tipo assim, tipo, como se fosse um seguro de vida, um seguro de seguro de vida não, diria um seguro para ele não vai colocar como fins caritativos. É um fundo para fins caritativos. É um fundo. Isso está no capítulo 51 do livro Patriarcas e Profetas. Cuidado aos pobres, né? O que acontece? Muitos pegam esse fundo, colocam na igreja, né? O povo devolve, primeiro, o segundo dízimo, e além das ofertas. Eu conheço irmãos que devolvem até 30% das suas rendas. É raro encontrar, mas tem gente que faz. Tem que fala, colocou 20%. Enfim. Os dízimos é para os pastores, tudo bem. O segundo dízimo, as ofertas têm para suprir não somente as despesas da igreja, lógico, água, luz, aluguel, se tiver que pagar aluguel, enfim, claro, mas de forma específica, ele deixou bem claro que esse fundo do segundo dízimo, que é o pacto, é para fins caritativos para a viúva, órfão, o estrangeiro, pessoas que passam necessidades. Mas você sabe o que acontece? Um irmãozinho que trabalha 30, 40 anos devolvendo dízimo oferta para a igreja. Chegou a seus 60, 70 anos, agora precisa de uma cirurgia, precisa de algum atendimento médico. E a igreja tem hospitais de renome internacional. Só que são hospitais caros. Especialmente, né, para ricos. Porque são caros. E às vezes mais caros do que os próprios hospitais católicos. Hospitais caros da igreja. Chique, caros. E aí vem essa ovelhinha buscar atendimento no hospital da igreja. O que acontece? Acontece isso que o verso 20 diz. As ovelhas, o rebanho gordo, que desfrutam de todos, né? Tudo o que a igreja oferece, e tem os rebanhos magros, aqueles necessitados. Deus diz que vai julgar entre o gordo, bem favorecido, o rebanho gordo, que mamam do leite gostoso da igreja, tudo o que a igreja oferece. Deus diz que vai fazer um juízo entre esses dois grupos, o rebanho gordo e o rebanho magro. E não é nenhum mistério
de uma coisa que ninguém sabe o que está acontecendo. Um adventista, um rebanho magro, uma ovelhinha aquela magra, aquela necessitada, ficar doente, vai para o hospital da igreja, sem dinheiro, mas é alguém fiel a Deus durante anos. Anos e anos, 30, 20, 40 anos. E a igreja manda para o sistema público, para o SUS. Em alguns estados, esta questão do SUS não funciona do jeito que deveria funcionar por causa do que acontece aqui no nosso país, corrupção. Manda o rebanho magro para o SUS. Vai fazer a fila. E às vezes chega a vez da pessoa fazer o exame, aquele atendimento, já essa pobre ovelha já morreu. E isso irá na conta daqueles administradores da igreja do Senhor. Naquele dia, ele vai dar que dar conta. Eu mesmo, diz o Senhor, eu mesmo, julgarei entre rebanho gordo, favorecido, que suga tudo que a igreja oferece de bom, e rebanho magro, aqueles desprezados, descartados. Portanto, empurraste com um lado e com um ombro, dando um braço, né? Com um lado, com um ombro, sai daí. Empurraste todas as adoentadas com os vossos chifres, até as terdes espalhado para fora. Fica doente, vai para o hospital milionário, mas por quê? Por você ser aquela ovelha magra, ou seja, sem condições, você é empurrado para fora, do lado, por assim dizer, você é rejeitado. Será que isso está acontecendo? Gente, está acontecendo. Literalmente na casa de Deus. Sim, irmãos. Sim. Portanto, eu salvarei o meu rebanho. E eles não serão mais uma presa. E eu julgarei entre rebanho e rebanho. Deus diz que vai fazer um julgamento, porque tem dois grupos aí, trigo e joio. Isso não é, isso era para o tempo de Ezequiel. Não é para o tempo de Ezequiel, não foi para o tempo de Ezequiel. Ezequiel estava em cativeiro, o povo estava sendo dominado por os caldeus. Isso era uma profecia, a profecia do juízo, e haverá logo uma mudança de liderança. Uma mudança de liderança depois do juízo. Verso 22 diz, e eu julgarei entre rebanho e rebanho, haverá um juízo. Os selados vão escapar e as ovelhas gordas, bem alimentadas, no caso ali, lógico, Deus está se referindo àqueles que se beneficiam de todo o lucro que a igreja oferece, que as ovelhas oferecem. Mas maltratam aqueles que, meus amados irmãos, é uma questão séria, muito séria isso aí. O julgamento no verso 22 e mudança de liderança no verso 23. E estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará, o meu servo Davi, e ele os alimentará e será seu pastor. Esse servo Davi não é o Davi que está no pó da terra, que já morreu? Deus vai estabelecer seu reino. Haverá uma teocracia onde todas as ovelhas do Senhor, seja quem for, em especial aquelas que sofreram nas mãos dos impostores, que hoje Deus vai estabelecer no seu próprio reino, e haverá um servo, um pastor, líder visível, igual que aconteceu com o Davi, que outrora haverá um Davi antitípico. Deus estabelecerá uma
teocracia no final dos tempos. Primeiro vem o juízo, e depois uma mudança de liderança. As ovelhas do Senhor não será mais uma presa, não será mais comida na boca daqueles que não querem nada com as ovelhas. Só a lã e os benefícios que elas oferecem. E eu, o Senhor, serei seu Deus, meu servo Davi, o Davi antitípico, um príncipe entre eles. Eu, o Senhor, o disse. Deus diz, eu falei isso. Tu acha que isso era para o tempo de Ezequiel? Que Deus ia estabelecer um Davi lá para eles, enquanto eles estavam lá em cativeiro? Não, meu amado. Amado irmão, amada irmã, é uma profecia. Ainda é uma profecia. Não foi lá no tempo de Ezequiel. E eu farei com eles um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos, aqueles que devoram as ovelhas, né? E eles habitarão segurança no deserto e dormirão nos bosques. Liderança mudada. Deus vai mudar a liderança. Mudança de liderança. O anjo morno, hoje a cargo da igreja Laodiceia, será substituído pelo Davi antitípico. Essa mesma situação de Ezequiel capítulo 34, pouco antes do tempo do juízo, nós vemos também em Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 17, ou seja, a mensagem da igreja Laodiceia, do 14 a 22. Mas vamos ler somente os versos 14 a 17. E ao anjo da igreja Laodiceia, ou seja, os pastores ali, os ministros a cargo da igreja de Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, satisfeito, né? Morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, um anjo será vomitado. Pastores que se alimentam a si mesmos, em vez de alimentar as ovelhas do Senhor, que empurram para fora quando está doente, quando está necessitado, que usufruem dos benefícios de tudo o que a igreja oferece de bom, enquanto não cuidam das ovelhas do Senhor, tanto no âmbito espiritual, com mensagens poderosas para que essas ovelhas escapem do juízo de Deus, tanto no âmbito material, quando a pessoa necessita. Ezequiel diz que são empurrados para fora. Ou seja, não fazem caso das necessidades do povo. Isso que está acontecendo. Hospitais caros, faculdades caras, escolas caríssimas. Enfim, é isso que está acontecendo na amada casa do Senhor. O anjo está morno. Está morno e acha que está tudo bem com ele. Está tudo bem. Ele acha. No verso 17 diz, ele mesmo dizendo, como tu dizes, eu sou rico. Lógico, a igreja se tornou uma potência, uma multinacional riquíssima, bilionária, não em real, em dólares. Bilionária. Não, é lógico, vivendo toda essa estrutura monumental que a igreja, que Deus tem abençoado, né, a igreja. O que eles dizem? Eu sou rico, cheio de bens, e não tenho necessidade de nada. E Deus diz, tu não sabe que tu és um desgraçado, sem a graça de Deus, miserável, pobre, sem o que vale a pena, o ouro. Eles pesaram o ouro, as mensagens preciosas, para alimentar-se a si mesmo e alimentar as ovelhas com a mensagem da salvação, do jeito que ela é na Bíblia e no espírito de profecia. Não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Lembrando que ele está falando ao anjo a cargo da igreja. Não a igreja em si, mas ao anjo. Porque se fosse a igreja, poderia dizer desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Mas está falando ao anjo a cargo da igreja, que é morno. E, consequentemente, a igreja, como um todo, é morna.
porque o anjo a cargo é morno. E Deus diz: vomitar-te-ei da minha boca. Haverá uma mudança de liderança. Se o anjo vai ser vomitado, não é que a igreja deixará de existir, é que Deus vai mudar a liderança. Aqueles pastores fiéis que estão suspirando, gemendo, juntamente com o Davi antitípico, 144.000 como um todo, mas o Davi antitípico serão os futuros líderes da igreja. Aqueles pastores falsos que não alimentam as ovelhas do Senhor, que não estão nem aí pelas ovelhas de Deus, mas estão bem interessados no que a ovelha produz, serão descartados, destruídos, rejeitados na terrível destruição de Ezequiel capítulo 9. Verso 6, começai pelo meu santuário, diz o Senhor. E eles, os anjos ceifeiros, começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa, na liderança da casa. Então serão destruídos, infelizmente. Isso é muito sério, irmãos. E é esse capítulo que Ellen diz que nós temos que estudar de joelhos diante de Deus. Ezequiel capítulo 9 inteiro, o 10, o 11 e o 12 também. Mas especialmente o 9. Então tem tudo a ver com o que está acontecendo no capítulo 34. Porque o Senhor, você vê, o Senhor está contra os pastores que estão fazendo essas coisas erradas na sua amada igreja. E achando que está tudo bem, vendo toda a estrutura que eles têm, né, que a igreja tem, tudo com o suor das ovelhas. O suor das ovelhas. As ovelhas devolvendo o que é de Deus, mas também não recebendo o que é de direito. O que é de direito, eles têm direito também. Deveres e direito. Ou sim. Oh, meus queridos irmãos, mudança de liderança. O anjo morno é descartado. Em Ezequiel 9. E o Davi antitípico toma conta. Leia de novo Ezequiel 33. E eu julgarei entre rebanho e rebanho, e estabelecerei um pastor sobre eles, os fiéis. E ele os alimentará, o meu servo Davi. O anjo morno descartado. Oh, meus amados irmãos. Veja o verso 26. E eu farei deles e dos lugares ao redor sobre a minha colina, ou seja, meu monte, meu santo monte, minha colina, Deus falando, uma bênção, vai fazer deles, os que escapam serão uma bênção. E farei com que a chuva desça a sua época e haverá chuvas e bênção, mensagem em abundância. Bênçãos em abundância. E a árvore do campo dará seu fruto, e a terra dará seu aumento, e estarão seguros na sua terra, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver quebrado as ataduras do seu jugo. Somos presos hoje, atados ali, fora da nossa terra, e sendo dominados, né? Dominados por pessoas que não temem a Deus. Conduzidos, dirigidos por pessoas que não temem a Deus, tanto na igreja como no Estado. Então Deus vai quebrar essas ataduras e as livrado da mão daqueles que se serviam deles. Eles nos usam, tanto no sistema político, na própria nação, na própria igreja. Eles usam o povo, as ovelhas. Por exemplo, vou colocar um exemplo bem claro, bem clássico. Nesse sábado vamos ajudar, nesse trimestre vamos ajudar a construir tal escola em tal lugar. A igreja se movimenta aí e dá dízimo, dá oferta e as ovelhas, com suas ofertas, conseguem construir essa escola lá em tal país. Terminar essa escola, quem é que vai aí? Tu acha que as ovelhinhas, todo mundo pode ir lá? Não, tu não pode ir não, é caro. Quem construiu? As ovelhas, as ofertas. Eles se servem das ovelhas. E quando você precisa, é uma burocracia tão grande.
muito grande para você receber algum benefício, se é que você vai receber. Isso está em todo, no país, no estado, na igreja, é assim. São essas ataduras do jugo. É o jugo opressor. Deus diz que vai livrar as suas ovelhas das mãos deles. E eles não mais serão uma presa para os pagãos, para os líderes pagãos, e para os pastores que se alimentam e não alimentam as ovelhas. Ou seja, Deus vai livrar as suas ovelhas do sistema político pagão, de Brasil, os Estados Unidos, Argentina, dos países ali, Canadá, vai livrar as suas ovelhas dos pagãos, mas também vai livrar as suas ovelhas dos pastores infiéis. Haverá um duplo livramento. Um duplo livramento. Dos líderes espirituais apóstatas, infiéis, também os livra dos líderes pagãos. E isso tem a ver com o estabelecimento do reino. Por isso, o verso 26 diz: e eu farei deles e dos lugares ao redor sobre minha colina, meu monte, colina é monte, uma bênção. Qual é essa colina? Estamos terminando, eu sei que estamos mais de 1 hora já. Qual é essa colina onde Deus estará com eles? Vamos em Joel capítulo 3, verso 16 e 17. E o Senhor também rugirá de Sião, que é uma colina, um monte, Monte Sião, e fará ouvir a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será a esperança do seu povo e a força dos filhos de Israel, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, minha santa colina, a mesma colina que está em Ezequiel 34, verso 26. Que habito em Sião, meu santo monte, então Jerusalém será chamada santa e estranhos não passarão mais por ela. Essa Sião não é a Sião do céu, porque nenhum estranho já pisou Sião, nenhum pecador, nenhum ímpio já pisou a Sião de cima. Nenhum estranho entrará na Nova Jerusalém, nenhum. Então essa Sião aqui é a Sião na reta final, num tempo do juízo final, como diz Joel 3, multidões e multidões no vale da decisão. O Senhor vai salvar multidões no vale da decisão e eles serão levados a Jerusalém. E aí, Ezequiel 36 diz: eu farei deles e dos lugares ao redor sobre minha colina, que é a mesma, o Monte Sião. Como diz Apocalipse capítulo 14, verso 1. E eu olhei e eis, o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai em suas testas. Essa é a colina. Na hora de sair o decreto, Apocalipse 13, verso 18, verso 15 a 18, né? Que vai sair o número, a marca da besta, etc. O 13 termina com o número 666. No capítulo 14 começa com outro número, numa colina, no monte, com um cordeiro, 144.000. Esses dois números entrarão em conflito mortífero. O 666 querá subjugar o número 144.000. Mas uma coisa que eles não sabem, com o estabelecimento do reino, com o Davi antitípico tomando conta do reino, Deus vencerá. Os 144.000 vai tirar das garras desses sistemas pagãos, dessas igrejas dominadas, as igrejas agora no tempo final é a Babilônia, né? Desse sistema babilônico, Deus vai livrar as suas ovelhas das mãos do pessoal da Babilônia, igual que ele livrou as suas ovelhas das mãos de pastores infiéis na amada igreja do Senhor hoje. E amanhã ele vai fazer o mesmo trabalho, vai livrar essas ovelhas das mãos dos sistemas pagãos fora
fora da igreja, mas que aqueles que estão lá na Babilônia. O duplo livramento que os 144 mil vão experimentar na reta final é o mesmo que vai experimentar também a grande multidão. Deus nos livra dos pastores infiéis que só se preocupam consigo mesmos, que se alimentam a si mesmos. Deus nos livra deles, tira as ataduras, os grilhões, não somente deles, mas também nos livra do sistema pagão que domina os países. É puro paganismo. Espiritismo, paganismo, ocultismo. Até no próprio real brasileiro, cheio de símbolos, né? Aquela mulher lá, é ocultismo. É Semíramis. Sistema pagão, mas Deus vai nos livrar deles. É estabelecer o reino. É duplo livramento. Sim. Oh, meus queridos. Isaías capítulo 2, verso 2 a 4, que eu não vou ler, mas diz que pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e ele julgará entre as nações. Então, o julgamento que começa com os rebanhos, como você vê aqui, você pode ver aqui, ó. E eu julgarei entre rebanho e rebanho. O julgamento começa conosco, mas continuará no mundo. Isaías capítulo 2, verso 4. Ele julgará entre as nações. Uau! Ezequiel, Apocalipse, Isaías, Joel. Uau, que mensagem. Que alimento suculento tão gostoso. Alimento bom, bom, gostoso. Amém? E com essa mensagem você vê que Deus visitou, sim, ele visitou a igreja adventista do sétimo dia. E no cumprimento dessas profecias, o Senhor diz assim, então eles saberão que houve um profeta entre eles, o profeta que trouxe a mensagem. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você tem muita importância diante de Deus. Eu finalizo o nosso estudo, né, com pesar, né? Queria falar mais, alongar mais nesses assuntos, mas tem gente que está cansado, já vamos finalizar. Eu finalizo com os 3 últimos versos do capítulo 34 de Ezequiel. Diz assim, e eu lhes levantarei uma planta de renome. Amém, glória a Deus. O povo de Deus do seu reino, resgatando a grande multidão, vai ser o povo mais conhecido na reta final. Os holofotes vai estar lá, o Monte Sião, na colina de Deus, como diz, eu farei de vocês um renome na minha colina. Levantarei uma planta de renome e eles nunca mais serão consumidos pela fome na terra. Ou seja, entre essas ovelhas do Senhor que serão resgatados, não somente entre as primícias 144 mil e a grande multidão no final, são pessoas que passavam fome, passavam necessidades, e que os líderes religiosos, os líderes políticos não estavam nem aí por essas pessoas. Eles nunca mais estarão consumidos pela fome na terra, nem mais carregaram a vergonha dos pagãos. Tem símbolos de países que são uma vergonha. Vergonha dos pagãos, símbolos, ocultismo, dinheiro cheio de ocultismo, misticismo, um monte de coisa. Mas o povo de Deus está ali. Temos que pagar as contas, temos que trabalhar, não tem jeito. Estamos ali e somos povo de Deus. É uma vergonha, até para o próprio Deus. Ele vai tirar essa vergonha. Uma vez eu vi uma bandeira, não vou falar qual país, cheio de ocultismo. O sol e coisas ali e tal. Rapaz, que isso? Cheio de ocultismo dos pagãos. E ali nesse país tem fiéis. Tem servos de Deus ali. Deus vai mudar tudo. Tudo, tudo. O duplo livramento espiritual, mas também político.
No final não será democracia, comunismo, socialismo. No final vai ser teocracia para o povo de Deus. Ele descartará o anjo morno que não quer nada, estabelecerá o reino davídico. Depois do julgamento, julgarei entre rebanho e rebanho, e eu estabelecerei sobre eles os que escapam, o Davi antitípico. E Davi nunca perdeu uma batalha. Nunca. Foi ele que enfrentou a vergonha de Israel matando Golias. E na reta final teremos o Golias antitípico, o decreto. Então, os Davis antitípicos, chamados de davidianos, enfrentarão o Golias antitípico, e a igreja do Senhor, a amada igreja do Senhor, irá vencendo para vencer. Por isso a igreja adventista é a verdadeira igreja do Senhor, porque foi ela que recebeu essa mesma mensagem que eu estou passando para você. Ela que recebeu, foi nela que Deus colocou a mensagem do triunfo, a mensagem do duplo livramento. Livrar as suas ovelhas dos pastores infiéis e livrar-os também da vergonha dos pagãos e da fome, porque existem corrupções. Existem corrupções. Tem países riquíssimos em petróleo, diamantes e tudo. E o que acontece? O povo passa fome, necessidade. Existem igrejas bilionárias e membros que não conseguem comer. E quando entra um dinheirinho, esses mesmos membros, que os mais fiéis, mais simples, tiram seus dízimos e oferta e devolvem. Devolvem. Que Deus tenha misericórdia. Oh, meu amado pastor, amado ancião de igreja, meu querido irmão, oh irmã, não se levante contra essa mensagem. Que é de Deus. Verso 30 diz assim: eles saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com eles. Amém. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Eu estou com eles. E que eles, a casa de Israel, qual é essa casa? A casa de Israel na reta final, no tempo do juízo. No tempo do juízo. Do verso 24, acho que foi, né? Do verso 22. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então você é essa casa. Ou você que está ouvindo é essa casa de Israel, porque a mensagem chegou até você. Você, o candidato. Eu, o candidato. Nós somos os candidatos para o antitípico reino de Davi. Para a reta final. Salvar uma grande multidão de milhões e milhões de almas que estão presos na boca dos pagãos, presos na boca de pastores infiéis, líderes infiéis. Que Deus tenha misericórdia. Sim, eles saberão que eles, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Senhor. E vós, meu rebanho, você que está ouvindo, vós, meu rebanho, o rebanho do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Deus seja louvado. Essa é a mensagem de Deus para você e para mim, para a minha família, todos nós, nesta tarde de sábado, 6 de setembro de 2025. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos fazer a oração final.